Olá pessoal, bem-vindo ao Farof Script. Antes de começar, gostaria de avisar que você pode encontrar todos os códigos exibidos nos vídeos na conta do Farof Script no GitHub. E lembrando também que se você tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, você pode enviar tanto pelo YouTube, na seção de comentários do vídeo, quanto pelo Twitter, no twitter.com/farofscript ou pelo e-mail debug@farofscript.com.br. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar objetos literais para simular namespaces de JavaScript com o objetivo de auxiliar na organização lógica do seu projeto, evitar a poluição do contexto global de execução e também como reduzir o risco de conflitos nos nomes dos objetos e funções. JavaScript não tem o conceito de namespace similar ao do Java e C#, mas é possível simulá-lo com o uso de objetos literais, já que JavaScript é bem flexível para a criação de objetos. Então, em JavaScript, a gente consegue criar uma estrutura bem complexa de hierarquia, né? Então, a gente pode ter uma variável sistema, módulo, também objeto, submódulo, e submódulo 2, e por aí vai, né? Um tipo. E só o fato de a gente criar essa estrutura já daria para a gente a possibilidade de declarar uma variável, por exemplo, de um tipo específico, e utilizando esse namespace no new sistema, ponto módulo, ponto submódulo 2, tipo, e por aí vai. Tá, então, só pela hierarquia a gente consegue simular namespace. Então, só para a gente ver como é que a gente criaria uma estrutura de início, vamos imaginar uma aplicação, por exemplo, que exiba relatórios, né? Então, o usuário tem que logar nesse sistema, selecionar aí um relatório de uma lista e exibir ou imprimir esse relatório, tá? Baseado em permissões e tal, e por aí vai. Então, se a gente pensar em módulos dessa aplicação, a gente poderia ter um módulo que gerencia a autenticação, um módulo que gerencia os relatórios, né, que imprime ou que exibe na tela. E também um módulo de administração, por exemplo. E aqui de uma forma bem simples que eu estou fazendo, só para a gente entender o conceito dos namespaces e como a gente organiza o código, né, de forma lógica. Do jeito que a gente tem essas variáveis declaradas agora, o maior problema é que essas três variáveis elas estão declaradas no contexto de execução global de JavaScript. Então, se for no browser, ele está debaixo de Windows, se for Node, debaixo do objeto global do Node e por aí vai, né? Então, acaba poluindo demais esse contexto global e também tem o risco de conflito nos nomes, né? Então a gente pode ter uma outra biblioteca que a gente utiliza que tenha, de repente, um módulo de administração, de autenticação. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é empacotar esses módulos numa aplicação, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é declarar uma variável que armazena todos os módulos da nossa aplicação, né? E a gente poderia simplesmente declarar esses módulos debaixo ou como propriedades, né, da variável sistema. Então, definindo essa estrutura, o maior benefício que a gente tem é de reduzir o número de variáveis, né, no escopo global. E é claro que a gente pode nomear nossa variável sistema de uma forma bem específica, um nome bem específico à nossa aplicação, para que reduza o risco de conflito. Tá? Agora, uma limitação desse modelo é que falta a flexibilidade de modularização, né? E além disso, cada módulo tem um nível de acoplamento muito alto com a variável sistema. Então o sistema precisa saber de cada pedacinho, estão todos definidos no mesmo arquivo e tal. Então acho que seria bem melhor se a gente pudesse extrair cada módulo para um arquivo separado e que cada módulo pudesse se autorregistrar no sistema. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar cada módulo no seu arquivo. E aqui para esse exemplo eu vou colocar todos
no mesmo arquivo, mas numa sequência lógica, só para facilitar a visualização, assim eu não preciso ficar alternando entre arquivos. Mas a gente teria, por exemplo, o sistema.autenticação. A gente teria aqui o módulo de relatórios. Sistema.relatórios. Aqui um novo objeto. E administração. Sistema.administração. Tá? A única coisa é que a nossa aplicação poderia ter alguns outros níveis, né? Por exemplo, na administração a gente poderia ter um módulo, um submódulo com as funções para administrar usuários, um outro módulo para administrar, na verdade, a criação de relatórios, configurar permissão e outras configurações, e por aí vai. Então, se a gente quisesse mover aqui, ou, na verdade, organizar um pouco melhor, a gente iria quebrar em mais um arquivo. Tração, relatórios, por exemplo, né? Sistema.administração, relatórios e por aí vai. Tá? A única coisa é que esse trabalho é um pouco manual, a gente poderia ter uma função que cria essa estrutura para a gente. Tá? Então, se tiver alguns níveis muito fundos na hierarquia, ficaria mais fácil se a gente tivesse uma função que pudesse auxiliar na criação dessa estrutura. Né? Então, tem uma função que eu uso que eu achei há muito tempo atrás no blog do Adios Money, e eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Essa função ela espera dois parâmetros, sendo o primeiro a instância da nossa aplicação, que nesse caso é a variável sistema, e a segunda é um namespace, que é uma string, né, um texto, que na verdade define o nosso namespace. Né? Então, por exemplo, se a gente tivesse sistema.módulo1, submódulo 2, e por aí vai, a gente não precisaria criar toda essa estrutura. Né? Essa função, na verdade, ela usa split para quebrar essa string aqui e separado pelo ponto. Então, nesse caso, ela criaria uma coleção com 1, 2, 3, 4 itens. E aí ela verifica se a primeira opção é o nome do nosso sistema e remove. Então, no fim das contas, ela está percorrendo uma coleção com 3 itens, módulo 1, submódulo 2, e verifica para cada uma se já existe uma propriedade debaixo do sistema, por exemplo, chamada módulo 1. Se não existir, ela cria, né, e atribui a propriedade parente essa instância. Então, na próxima interação, ele vai verificar se debaixo dessa instância sistema.módulo1 existe uma propriedade chamada submódulo e assim por diante. Tá? E no fim das contas, aqui ela retorna um ponteiro para esse objeto todo. Tá? E aí você pode começar a criar a estrutura do jeito que você achar melhor. Tá? Então, a gente pode utilizar essa função ou solta, ou eu acabo criando uma função aqui debaixo de fábrica, adicionar namespace, function. Eu vou mover para dentro aqui de sistema.fábrica.adicionar namespace. Tá, e aí para cada módulo que a gente cria, a gente pode simplesmente chamar sistema.fábrica.adicionar namespace, passar uma referência a sistema e aí definir nosso namespace. Da mesma forma para relatórios. Sistema.relatórios. E aqui os nossos outros dois módulos.
por último aqui de baixo, sistema, relatórios. Maravilha! Então a gente tem nossos namespaces criados. Então se a gente exibir o nosso objeto, sistema nesse momento, o que a gente tem é uma estrutura de objeto com a fábrica, o módulo de autenticação, relatórios e administração com outros dois módulos, usuários e relatórios. Então a partir desse momento a gente pode simplesmente começar a criar nossos módulos, né, e da forma que você achar mais interessante. Mas o vídeo anterior, a sessão número 3, eu falei sobre o padrão de projeto módulo para a criação desses objetos. Então se você ainda não deu uma olhada, clica aqui no link em cima do vídeo e para você aprender melhor, mas eu vou colocar aqui só para efeito de exemplo. Então basicamente essa é a forma que a gente tem de utilizar namespace ou simular namespace em JavaScript para organizar nosso código. Tá, só uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar é como essa função adicionar namespace ela retorna o nível mais baixo aqui da hierarquia. A gente poderia, ao invés de chamar sistema .administração.usuários nesse momento, a gente poderia declarar uma variável aqui e criar o módulo da mesma forma, tá? Eu acabo utilizando justamente para não declarar uma variável de baixo aqui do contexto global, tá? Então eu acabo acessando o módulo direto pelo namespace, sistema administração usuários. Bom pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje sobre organização lógica e namespace em JavaScript. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, se você tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, você pode enviar aqui pelo YouTube, na seção de comentários do vídeo, pelo Twitter, no twitter.com/farofscript, ou também pelo e-mail debug@farofscript.com.br. Tá? Não se esqueça de se inscrever também no canal e fique de olho nos próximos vídeos, beleza? Até mais!